Pessoal, então, boa tarde para vocês mais uma vez. A partir de agora, né, a aula está sendo gravada e a gente vai dar início aí, né, dos nossos trabalhos. Na realidade, nós estamos retomando, né, as nossas atividades e espero que vocês estejam animados, né, apesar da circunstância, né, que a gente está vivendo. Mas, assim, a gente não pode desanimar, né? A gente tem que ter paciência, né? A vacina está chegando aí, mas por enquanto nada feito. Então a gente precisa ter paciência e vamos, né, procurando, né, assim, nos adaptar cada vez mais, né, a esse processo aí que foi, né, colocado para nós. O ensino remoto, ele é uma alternativa, né, interessante também. A gente não pode ver o ensino remoto só pelo lado negativo, né? Então nós temos aí condições, né, de desenvolver também os nossos trabalhos. E tudo é aprendizagem também, né? Então, quando a gente voltar para o presencial, vocês vão ter essa experiência, né, que vocês vão continuar estudando, obviamente, e vocês vão perceber que tudo que vocês aprenderam nesse ensino online, né, com ferramentas de internet, com essas tecnologias, vocês vão levar isso para o presencial. Então, eu vejo como aprendizagem e a oportunidade também, né, de ter esse momento aí, apesar de que ninguém queria que fosse assim, mas acabou que aconteceu, né? Então, mais uma vez, desejo bom trabalho para vocês, que nós tenhamos sucesso. E aí eu preparei aqui alguns slides para a gente poder conversar um pouco, né, sobre a nossa disciplina. Nós tivemos que fazer algumas alterações, principalmente em relação à questão de planejamento, e aí eu queria passar isso para vocês, né? Então a aula de hoje, ela vai ser uma aula mais assim, no sentido informativo, né? Eu vou entrar um pouquinho só em conteúdo, mas a maior parte do nosso tempo nós vamos estar conversando e explicando para vocês como que vai funcionar a disciplina de empreendedorismo dentro do modo remoto, né? O ensino remoto emergencial. Tá ok, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um feedback para mim, por favor. Sim, tá ouvindo. Então tá bom. O som também tá ok, né? Não tá tendo interrupção do som, não, né? O slide, a resolução tá boa. Então nós vamos avançar aqui. Pessoal, é o seguinte, qualquer coisa que vocês quiserem falar, tem uma mãozinha aí que vocês podem levantar a mãozinha, ou então você pode habilitar, né, o seu microfone aí, fica com liberdade para falar. Aí você habilita o microfone, fala, e depois você desliga para a gente não ter problema de interferência com os sons externos, né? Mas aí a liberdade tá ok, vocês podem ficar à vontade, tá? Então, essa segunda tela nossa aí, eu estou mostrando para vocês o seguinte, que o nosso planejamento, ele vai ser, né, desenvolvido em 13 semanas. Então, a escola, né, o Cefet, ele fez, né, uma nova organização, né, do nosso tempo, né, da etapa letiva. Só que dentro dessas 13 semanas, os nossos 4 bimestres, eles vão acontecer normalmente. Eu acredito que os outros professores já devem ter falado isso para vocês. O que eu queria chamar a atenção aí é porque, assim, né, são 4 bimestres, então vai haver um encurtamento, né, dos tempos. Então a gente está chamando de bimestre, na realidade, não são 2 meses mais, né? Nós vamos trabalhar aí de janeiro a março, né? Você já deve ter observado lá o calendário, e no finalzinho de março a gente vai estar encerrando já a nossa disciplina. Então eu acredito que vocês devem estar imaginando assim, poxa, mas como que esse volume de conteúdo vai ser possível, né, dentro desse tempo, né? Então, na realidade, quando a gente comprime o tempo, né, as coisas ficam um pouco mais apertadas. E aí a gente vai ter que fazer um replanejamento na distribuição das atividades.
principalmente, né, aquelas atividades que estavam propostas no planejamento 2020, antes da pandemia. Então, a gente fez aí uma organização, uma reorganização desse planejamento, né, de atividades, de tal forma que ele consiga ser colocado dentro desse tempo que está aí. Tá? Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês. E a gente vai conversar e, assim, se tudo der certo da forma que eu vou propor aqui, aí vocês vão concordando comigo. E se houver alguma discordância, a gente conversa e rediscute e tenta chegar numa solução comum aí. Combinado, gente? Então, com relação aos objetivos da disciplina, essa parte aí ela não mudou, não, né? Então, nós vamos continuar, né, com os meus objetivos que foram traçados no ano passado, né? A ideia principal da nossa disciplina é justamente trabalhar com vocês o conceito de empreendedorismo, né? Trazer, né, assim, à tona, né, a discussão sobre algumas ferramentas de gestão empreendedora que são, a gente acredita ser útil, né, no dia a dia de vocês aí. E falar um pouquinho, né, da questão do empreendedorismo mais voltado à questão pessoal, né, e também no sentido profissional, né, quando a gente começa lá a pensar a respeito da carreira, né, a carreira de vocês. Então a gente foca basicamente dentro dessas duas vertentes, né, o trajeto pessoal e o trajeto profissional. O objetivo também, dentro da nossa disciplina, é trabalhar alguns conceitos, né, voltados às organizações empresariais, né, entender aí alguns pressupostos, a visão, né, de alguns autores a respeito disso aí, trabalhar o fundamento básico. É bom ressaltar que nessa parte aí, nesse terceiro item que está colocado aí, nós não temos tempo hábil para a gente aprofundar uma discussão sobre o contexto dessas organizações empresariais, né? Nós vamos falar basicamente aí da administração de empresas, né? Se a gente tivesse um tempo maior, né? Mesmo no modo presencial, a gente não teria esse tempo, porque é um assunto muito vasto, né? Haja visto que existem cursos aí voltados a essa área, né, de administração de empresas, que são cursos muito extensos. Mas dentro da nossa disciplina aqui, né, a gente vai tentar passar alguns fundamentos básicos para que vocês tenham uma ideia aí, né, mesmo que mais elementar, né, mas pelo menos vocês consigam entender como que funciona uma empresa, né, como essas empresas são classificadas, alguma questão relacionada à legislação, né, atual no Brasil, né, em relação principalmente, né, ao funcionamento das empresas, né? Então, basicamente é isso. Um outro item importante aí, eu já mencionei antes, que é o conceito de empreendedorismo, e a gente vai, né, para isso, fazer uma atividade prática, que eu estou chamando aí de projeto interdisciplinar, ou elaboração de um projeto relacionado à implantação de empresas. Então, na realidade, a gente vai fazer como se fosse uma simulação de um plano de negócios, que é uma atividade prática interessante, porque vai dar para vocês uma visão, assim, né, em termos de configuração de uma empresa, como que a gente planeja, né, a criação de um negócio. Então, a gente vai usar aí o material do Sebrae, né, preferencialmente, né, e depois eu vou estar passando para vocês algumas diretrizes em relação a isso. Então, esses objetivos, como eu havia dito, eles já foram colocados para vocês anteriormente, eu estou fazendo apenas uma revisão deles, para dizer para vocês que a gente não vai ter nenhuma alteração nessa parte, né? O conteúdo programático, pessoal, continua o mesmo, né? A gente lá, né, a gente já começou a desenvolver lá aqueles trabalhos, né, lá no primeiro bimestre do ano passado, começou estudando, né, a história do empreendedorismo, né, os principais precursores, as principais ideias, né, como que foi formando, né, o conceito de empreendedorismo ao longo do tempo, né, a nível também de Brasil, né, como que se deu, né, essa evolução.
do empreendedorismo a nível de Brasil, as diferenças entre administrador e empreendedor, e o comportamento e o processo empreendedor, como que ele se dá. Então, esse aí seria o primeiro capítulo nosso, né, do primeiro tópico lá do plano de ensino. Depois, né, a gente entraria, então, né, está previsto, como eu disse, né, falar um pouquinho de administração e organização de empresas, que eu já comentei com vocês já há um minuto atrás, né? Pessoal, tudo bem aí? Retornando, deu um probleminha aqui na minha internet. Vocês estão me ouvindo? Não, Agora sim, tinha dado uma travada. tinha. Pois é. Como é que tá o som? Tá falhando ou tá bom? Tá bom. Tá. Bom, retomando então. Eu estava falando a respeito da negociação empresarial, que é um dos itens também que está relacionado à parte de administração de empresa. Outros dois itens importantes que a gente vai focar também é a questão do marketing, né? Essa parte também está ligada tanto à parte de administração de empresa, como também dentro do campo do empreendedorismo. E aí a gente vai dar um lequezinho aí, né, dentro do marketing e falar de marketing pessoal, né? Que é importante também, porque essa parte do marketing pessoal, ela está muito vinculada à questão da carreira, né, da carreira profissional. A gente vai focar um pouco nisso aí, que é importante para vocês. E por último, né, o item 6, como eu havia dito antes, que está, né, relacionado lá aos objetivos da disciplina, que é então a elaboração do plano de negócio, né? Aí está colocado para vocês aí a importância do plano de negócio, como que ele é, né, estruturado, e a parte prática, né, que é criar o plano. Eu estou pensando, né, quando eu for passar para vocês o roteiro, referente à criação do plano de negócio, a gente vai estar pensando em fazer isso em equipe, né? Na realidade, nós temos aí mais de 20 alunos na turma. Eu acredito que todos estejam, né, participando normalmente das aulas, mas a gente vai ter que dividir a turma, porque não há necessidade da gente produzir 23 planos de negócio. Mesmo porque nós vamos pedir depois para vocês apresentarem o plano de negócio. Então, seria interessante, né, que a gente organizasse as equipes de trabalho, e aí vocês vão ter oportunidade também de trabalhar de forma remota, né, um colega com o outro, dentro da mesma equipe, para estar formulando esse plano de negócio e estar apresentando ele depois, tá bom? Mas aí eu vou deixar para falar mais especificamente do plano de negócio nos próximos encontros nossos, tá ok? Pessoal, sobre a metodologia das aulas, eu queria frisar para vocês o seguinte, que a gente vai estar tentando trabalhar assim de uma forma bem assim aberta, né, vamos dizer assim. Nós vamos, é claro, né, nós vamos reduzir a papelada, né? A gente não vai imprimir muita coisa. E todos esses itens que estão aí na tela, né? A aula expositiva, a dinâmica de grupo, né? Essa parte toda, né, de exercícios, etc., né, estudo de caso, isso aí tudo vai acontecer. O único item, né, que eu gostaria de ressaltar, que talvez vai ser mais difícil, e que eu tinha previsto ele, né, anteriormente, mas eu estou achando meio complicado, que é a visita técnica, por causa do distanciamento social, né, e para a gente não correr esse risco, né, porque no planejamento antigo, eu tinha pensado numa atividade que vocês teriam que visitar uma empresa, entendeu? Mas aí a gente, de repente, poderia substituir essa atividade aí, né, de alguma forma. Eu estou pensando ainda se eu consigo fazer, né, algum tipo de proposta para que essa visita ela fosse trocada, né, por uma entrevista ou algo parecido, tá bom? Mas aí, dentro do nosso planejamento à frente, aí eu vou estar falando isso para vocês. Mas, de toda forma, né, assim, dentro da listagem que está aí na tela, todas essas propostas aí, elas
mesmo no ensino remoto, elas têm condição de ser desenvolvidas normalmente, tá? Aqui nós temos a distribuição dos pontos, que não houve alteração, né? A gente vai estar organizando e passando para vocês as atividades avaliativas, né? As provas, nós vamos fazer as provas normalmente, vai ter questionário, o projeto eu já falei, né? Que a gente vai estar passando para vocês depois as orientações. E aí eu vou estar observando vocês, né, no desenvolvimento normal das aulas. Né, nós temos agora, né, o que a gente chama de aula assíncrona, né? Então, a gente vai ter que fazer um certo controle, né, de participação, tanto do momento síncrono quanto do momento assíncrono. E aí, em relação à distribuição dos pontos dos bimestres, nós temos aí os valores totais de cada bimestre. E eu fiz uma tabelinha, que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco, distribuindo aí as atividades dentro dessa pontuação que está aí, tá? Mas antes disso, eu queria falar para vocês do nosso encontro síncrono, que é esse de terça-feira à tarde. A proposta é trabalhar com vocês aproximadamente 50 minutos. Pode até passar um pouquinho, não muito, né? Talvez 5, 10 minutos a mais, né? Depois eu vou explicar para vocês também por que é possível, né, a gente ter essa tolerância aí. Apesar de que no início, no ano passado, a proposta era trabalhar no máximo 50 minutos com os alunos, justamente para não ficar muito cansativo, né? Que esse tempo de ficar olhando para a tela é meio complicado. Mas aí depois, né, como houve o replanejamento da carga horária de vocês, com o encurtamento do tempo, né? Então a gente poderia, de repente, estar passando um pouquinho dos 50 minutos, pelo menos uns 10 minutos a mais aí, dentro da permissividade que o Cefet dá. Tá? E as aulas assíncronas, vocês podem perceber agora que aumentou. Explicando para vocês por que aumentou. Eu não sei, eu acredito que deve ter acontecido isso com outras disciplinas. Mas aí a gente vai ter uma aula síncrona na terça-feira, do jeito que está aí na tela. E aí vocês vão ter mais 2 aulas assíncronas semanais. E essas aulas assíncronas é o tempo que vocês vão ter lá sozinhos, né? O processo de comunicação nosso assíncrono, ele não vai ser em tempo real, vocês já sabem disso. Então, nesse caso aí, eu vou ter que preparar algumas atividades para vocês, né? Pode ser videoaula, leitura de material, pesquisa, atividades de escrita, né? E preparação de documentos, projetos, para a gente poder consumir essas 2 aulas aí, correspondente ao tempo assíncrono. E aí, se você fizer a soma rápida, aí você vai ver que nós vamos ter no final, né, uma carga horária referente a 3 aulas semanais. Essa aí é a nova organização que o Cefet colocou para a gente. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Dá um ok para mim, por favor. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Darlison, Ana. Você falou que teve um aumento de uma aula e falou que ia explicar por quê. Eu não entendi direito. Por que Tá. o Por que aumento? vai acontecer isso? A tabelinha que eu vou ter uma tabela que mais para frente aqui, que eu vou estar explicando melhor isso aí, por que chegou nessas 3 aulas. Pode ser? Tá, Ela aqui, ó. tá Essa bom. tabela aqui, ó. Essa tabelinha aí é o seguinte, essas informações aí, gente, foi o Cefet que passou para mim, tá? Não fui eu que fiz, não. Eu só organizei para colocar no slide aí. Mas as informações é o seguinte, lá em cima, vocês estão vendo lá, olha, aulas ministradas, são 5 aulas. Isso aí aconteceu ano passado, no tempo presencial, no início de 2020. E aí eles calcularam, né, o tempo que era necessário, que são 26, e aí o tempo exigido era 40, porque a carga horária de vocês anual é 40 horas aulas, né? E aí eles, devido comprimir o tempo, né, de janeiro até março só, porque olha bem, se a gente fosse estudar, né, num período maior, ia ser melhor para vocês. Mas como a gente teve que comprimir de janeiro a março, então ia faltar 9 aulas. Vocês estão entendendo?
E aí, nessas 9 aulas aí, é que eles fizeram recalcularam, né, a carga horária de vocês, porque na realidade a gente precisa chegar nas 40. Então, nesse caso, foi necessário aumentar o tempo assíncrono de vocês. Então, no caso aí, olha, para a gente conseguir fechar a carga horária dentro do que a lei exige, que são 40 horas, então eles decidiram aumentar o tempo assíncrono da aula de empreendedorismo, totalizando 3. Então aí nós vamos ter que chegar em 3 horas aulas. Se você fizer o cálculo rapidinho, né, cada hora aula vale 50 minutos, então por semana a gente vai ter 150 minutos de aula. E aí, o que vai acontecer? Se você calcula, por exemplo, 50% desse tempo, que eu poderia trabalhar com vocês até 50% de 150 minutos. Então, daria em torno aí de 75 minutos de hora síncrona. E o restante seria assíncrono. Então, eu coloquei no slide anterior, né, para a gente trabalhar aí 50 minutos. Então, eu poderia trabalhar aí até 75 minutos, né, distribuindo aí nesse tempo aí. Ou eu poderia ficar também em torno de 50 minutos, né, dependendo aí do andamento das aulas. Então, aí tem essa flexibilidade aí, né, dentro do nosso horário. Mas, lembrando o seguinte, que na semana a gente precisa chegar pelo menos a 150 minutos, que corresponde a 3 horas aulas. Vocês entenderam, gente? Ô, Dado, deu certo? Entendi. É Pois é. porque diminuiu, né, o nosso tempo. Agora é março, né? Aham, Então, semestre passado teve mais tempo mesmo, entendi. comprimiu, né? Então, o período nosso de aula ficou menor, então teve que aumentar esse tempo assíncrono, né? E para não comprometer vocês demais em relação à aula síncrona, que é essa aula em tempo real, que ela é mais cansativa, então eles preferiram mexer no assíncrono lá e aumentou mais um pouquinho lá. Aí no finalzinho vai dar certo. E aí do lado aí na tabelinha, vocês estão vendo aí, pessoal? Lembra que eu falei com vocês que são 13 semanas? Então aí você vai ter o período, né? São todas as semanas aí, até chegar no dia 31 de março, que é a última semana de vocês, tá? E lá a gente vai estar encerrando. Alguma dúvida, gente? Ô, Ok? professor, o Ulisses mandou uma pergunta aí no chat. Ah, é? Deixa eu Aham. ver aqui. Dá uma olhadinha aqui, ver o que ele está querendo saber. Ele está sem microfone? Ah, ele está perguntando sobre os trabalhos que foram já solicitados o ano passado. Ô, Ulisses, daqui a pouquinho eu vou falar sobre os trabalhos, tá bom? Está dentro da nossa pauta aqui. Só aguenta a mão um pouquinho que eu falo sobre eles. Gente, o meu contato com vocês é esse que está aí, ó. Tá? O nosso portal continua lá. Eu dei uma renovada no portal. Vocês vão ver que ele ficou mais. Acho que ficou mais objetivo, né, para vocês, porque antes eu estava compartilhando esse portal com a outra turma, que eu leciono essa mesma disciplina para uma outra turma à noite. E aí agora não, agora o portal ele ficou específico para vocês. Então eu criei um outro ambiente para os alunos lá da outra turma. Então aqui o portal ficou mais objetivo e eu acredito mais tranquilo para vocês terem acesso e consultar, né, tudo a respeito da disciplina, né? Eu vou deixar lá o planejamento, né, a programação das atividades e tudo através do portal gestãoempreendedora.blogspot.com. Vocês podem pôr o BR aí que vai dar certo também, ó, .br. Na questão do WhatsApp, eu queria saber se vocês têm a turma do WhatsApp aí, Química 3, vocês têm o WhatsApp da turma ou não? Ou não existe isso? Temos sim. Uhum. Temos, né? Pois é, ó. Então é o seguinte, o meu telefone é esse aí. Se vocês acharem que é interessante colocar meu número lá para mim interagir com vocês,
fica à vontade. Não sei quem é o administrador aí, né? Tá perguntando aqui se eu tenho Telegram. Ô, gente, eu não instalei o Telegram ainda. Eu tenho ele aqui no computador de mesa, sabe? Mas no celular não tem ainda não. Mas parece que nós vamos ter que... Estão fazendo uma modificação no WhatsApp aí, né? Parece que o Facebook, o WhatsApp, o pessoal está querendo migrar aí para o Telegram. Tem o Ô, Signal, prof, é né? Que porque é a rede aí. gente a gente estava usando o Telegram para coisa de escola com as matérias da formação geral. Então a gente fez os grupos todos lá no Telegram. Aí eu não sei, Entendi. talvez seja mais fácil continuar assim. Para mim tanto faz, na real. Vocês querem que eu instale o Telegram no meu celular e... Quem é o administrador do grupo aí? Alguém, o administrador do grupo está participando da aula aí hoje? Ô, Quem é? professor, pode fazer e me adicionar, que eu adiciono todo mundo. Eu tenho o telefone de todo mundo. Tá. Anota o meu aí, então, que aí eu vou instalar depois o aplicativo e Aham. aí você manda para mim o convite que eu aceito lá, a gente participa junto, porque aí fica assim, pode ser que tenha alguma necessidade de uma conversa mais instantânea e aí facilita, né? E o barbosa.cefetmg@gmail.com é o meu endereço, né, correio eletrônico, eu vou usar para enviar material para vocês também, assim, alguma comunicação escrita, que não for muito urgente, então vou usar esse meio de comunicação aí. Então, pessoal, anota os endereços aí, por favor, o telefone, tá certo? Que a gente vai estar sempre em contato para facilitar, né, a nossa vida aí. Com relação às informações acadêmicas, o que vai mudar aí é o seguinte, porque o SIGA, ele é a plataforma oficial da escola, né? Lá vai aparecer as notas, as frequências, do jeito que era antes. Só que agora, com o ensino remoto, eles habilitaram lá uma outra função, que é a função de você poder colocar lá as aulas que vão ser gravadas, né? Então, por exemplo, essa aula de hoje, né, que está sendo gravada, depois eu tenho um canal no YouTube, então eu vou postar no YouTube, gerar o link, e depois eu vou vincular esse link dentro da turma de vocês. Então, se você entrar pelo Siga depois, você tem sua senha acadêmica aí, né? Você entra lá no Siga, você vai ter acesso a essa mesma aula que está sendo ministrada hoje. Então, isso aí eu acho que vai ser muito bom para os alunos que, de repente, né, não der conta de assistir aula no dia. Então, nós vamos combinar o seguinte: se você não assistir minha aula no dia que está marcado, que é na terça-feira, você vai lá depois, entra no SIGA, assiste a aula, e depois você me dá um retorno. Você fala para mim, ó, professor, eu não assisti sua aula no dia que estava marcado, mas eu já assisti, né? Eu fui lá, assisti direitinho, porque aí eu posso dar a presença para vocês. O que vocês acham dessa ideia? Hein? Vocês entenderam o que eu falei? Sim. Pois é. Então, eu não estou querendo dizer com isso que vocês vão faltar na aula 5, não. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando se por acaso acontecer, você tem essa alternativa, né? Bom, pessoal, temas que já foram abordados dentro da nossa disciplina, e eu acredito que vocês já estão cientes, né, dele. Nós fizemos lá no início do ano passado, né, aquela reflexão, né, e colocando nela aquela questão do empreendedorismo, né? Fizemos até um trabalho de sala de aula, né? A gente discutiu lá se o empreendedorismo é uma opção para você. Eu lembro que a gente conversou também a respeito de carreira profissional, fizemos um trabalho, né, focado nisso. A gente falou muito da questão assim, da visão de cada um, né, sobre criar negócio, sobre trabalhar, né, conta própria, ou de repente, né, tá trabalhando dentro de uma empresa e dentro da própria empresa também desenvolver posturas empreendedoras,
né, que é o conceito que nós falamos, não sei se vocês lembram, né, eu foquei muito na questão do empreendedorismo, que é aquele empreendedorismo onde você está vinculado a uma instituição, pode necessariamente uma empresa, e mesmo assim está desenvolvendo essa questão do empreendedorismo, né? Lembrando que o empreendedorismo, na realidade, não é só criar empresa, né? Não é só montar negócio próprio ou se transformar em empresário, não é isso. O empreendedorismo é muito mais que isso. Basicamente, é um modo de vida, né? É uma forma diferente de pensar, por isso que ele está muito atrelado à nossa carreira, né? À nossa vida pessoal e à nossa carreira profissional. Então, a gente trabalhou muito essas questões no início do ano passado, né? Falamos das características necessárias, né, para se tornar um empreendedor. Né? A gente conversou muito a respeito de perfil, né, de alguns empreendedores que estão aí, né, em evidência, né? Até mesmo pessoas da região, né? Eu lembro que nós conversamos um pouco a respeito, vocês também fizeram comentários sobre isso. Falamos de oportunidade de negócio, falamos de ideias, né? Como fazer uma ideia sair, né, do papel, né, entre aspas, né? Colocamos algumas questões relacionadas ao mercado de trabalho, né? Obviamente, falamos de planejamento de carreira e de como que seria, né, os próximos passos seus, né, depois que terminar o curso de Química, o que vocês estão pensando em fazer. Então, muitos alunos opinaram, né, alguns escreveram a respeito, falaram, deram opiniões. Então, esses temas eles já foram abordados com vocês, tá certo? Então, o que acontece? Agora que chegou na, na pergunta do Ulisses, né, eu vou responder falando por Ulisses, mas respondendo para a turma toda, é o seguinte, nós tivemos que fazer uma reestruturação na distribuição dos trabalhos, porque como o nosso tempo agora ficou um pouco mais curto, o que eu fiz? Eu encurtei também, né, assim, simplifiquei algumas coisas, mas aqueles trabalhos que vocês já fizeram, eles são trabalhos que vão ser valorizados, tá certo? E aí eu vou pedir um favor para vocês, porque como a gente está agora no modo remoto, e eu preciso, né, que esse material que vocês produziram, ele seja enviado para mim novamente na forma digital. Então esse seria o pedido que eu gostaria de fazer para vocês. E aí, para facilitar isso, para que você não tenha transtorno, eu estou deixando aí na tela, olha só, está escrito lá assim, ó, aulas do primeiro bimestre. Eu estou falando desse bimestre agora, do bimestre remoto, né? Atividade 1, atividade 2, 3 e 4, que são os trabalhos, que são os mesmos trabalhos que eu havia deixado para vocês no ano passado. Então, eu estou colocando essa data do dia 23 aí. O que eu estou querendo na realidade? Que você vai lá, né, entra lá no blog, tá certo? Acessa aí o link desses trabalhos que estão aí. Vocês vão encontrar de novo o roteiro lá. E eu não fiz alteração não, mas é bom você baixar de novo o roteiro, dar uma lida nele, pega o trabalho que você já fez, faça uma revisão nele, digitaliza ele e envia para mim. Aí você vai enviar no meu correio eletrônico. Você coloca seu nome, anexa direitinho os documentos lá. Você pode tirar uma foto, né, do seu celular, ou então, se você tiver o scanner aí na sua casa, você pode escanear também, gerar um documento. Pode ser em formato PDF ou em formato de imagem, né, um JPG, PNG, por exemplo, sem problema. E aí você faz direitinho, né, cuida aí da resolução, né, visual do documento, anexa o e-mail e manda para mim. E aí eu vou corrigir novamente. Se você quiser dar uma revisão geral, fazer alterações no trabalho, falar assim, olha, eu fiz de um jeito, mas agora, como eu tô, né, eu vou ler esse material aqui, né, eu vou me aprofundar um pouco mais, eu quero produzir um novo trabalho melhor do que aquele que eu já tinha feito. Então, eu estou aceitando dessa forma também. E aí, tudo isso aí, gente, vale 8 pontos, tá certo? Já faz parte
dos primeiros trabalhos da primeira etapa aí, que eu estou chamando de primeiro bimestre. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Ô, professor, Pode falar. deixa eu só te perguntar para ficar coisa aqui. O que é para te entregar, te enviar de novo, é só o perfil profissional, não é? São esses que estão aí, ó. É porque esse outro aqui eu já nem sei onde que anda o meu. Qual O que deles? eu acabei, o empreendedorismo no mundo, eu nem lembro qual que era essa atividade. Aí eu tô vendo no meu computador, eu só tenho o texto que a gente fez, que era até em dupla, que acho que uma pessoa livre da outra pessoa. Aí só Não, esse trem da carreira que eu tenho, o outro eu não sei nem o que é isso. pois é, mas aí tem como você abrir o roteiro lá e dar uma olhada, porque ele não é difícil de fazer. Pode ser que você tenha feito em grupo, por isso que você não tem. Aí você vai ter que lembrar com quem você fez na época. Pode ser que a outra pessoa tenha, e aí você tira, você pega a cópia com ele, entendeu? O que é que você acha? Tá bom, eu vou ver aqui se eu Faz uma acho o revisão, que é o roteiro. por isso que eu estou falando que é uma revisão, porque a gente vai precisar reorganizar todo esse material de novo para a gente poder, agora, né, no ensino remoto, a gente ter tudo isso documentado. Então, uma parte você já pode, né, acredito que você já tem pronto aí, fica fácil. O que não tiver, você refaz. Eu estou deixando, gente, 2 apostilas também lá no portal para ajudar vocês, né? Inclusive um material interessante que está lá, dá uma lida lá, né, para dar uma reformulada. Tenta, tenta fazer aí com qualidade, né? Não fica só na repetição, não. De repente, você pega seu mesmo trabalho e dá uma digitada. É um trabalho pequeno, você digita rapidinho ali, meia hora, você vai ter o tempo assíncrono para fazer. Eu deixei até o dia 23 aí, ó. Então, eu acredito que dá tempo, né? Hoje é dia 12. São 4 trabalhos. Na realidade, a atividade 2, 3 e 4, ela faz parte do mesmo roteiro. E a atividade 1 é separada. Combinado? Então é isso, tá? Bom, eu queria colocar para vocês agora 3 considerações sobre o empreendedorismo. A gente vai entrar um pouquinho no conteúdo. Na realidade, a gente já tinha falado um pouco sobre isso, né? Quando a gente abordou aquela questão do empreendedorismo de carreira. Mas olha bem o que eu estou colocando para vocês aí. Ô, Dalisson, lê para mim esse parágrafo que está aí, esse tópico aí, por favor. Empreendedorismo é uma capacidade cada vez mais valorizada no mercado de trabalho e no mundo empresarial, se apresentando também como sendo uma opção de carreira. Pois é. Então, gente, essa abordagem aí, eu queria que vocês não perdessem ela de vista, né? Então, muitas vezes, né, as pessoas, hoje em dia, eu sempre converso com os alunos, né, quando eu estou trabalhando com turmas que estão finalizando o curso, eu sempre converso com eles, porque muitas vezes a gente pensa naquela questão do emprego, né? Então, a palavra emprego, ela é muito subjetiva. Quer dizer, o que é o emprego na realidade? O emprego está mais ligado à ocupação, né? De você, de repente, ocupar uma vaga e desempenhar lá uma função dentro de uma instituição, uma empresa, o que for. Agora, quando a gente pensa em questão de carreira, amplia os nossos horizontes, entendeu? Então, a carreira é algo que precisa ser construído, né, a todo momento. E é uma questão assim de você enxergar de uma forma mais ampla a sua vida profissional. E aí é que entra, né, o empreendedorismo. Então, essa visão, por exemplo, né, de você estudar, fazer um curso, né, arrumar lá um emprego, isso é uma coisa mais ou menos do passado. Quer dizer, é uma visão um pouco retrógrada. Inclusive, era uma visão da minha época, por exemplo, que eu lembro quando eu fiz curso técnico também, né? Eu sou aluno de curso técnico, era assim que a gente era orientado. Ah, você vai fazer um curso técnico, você vai procurar um emprego, você vai assinar sua carteira e você vai trabalhar numa grande empresa, ou sei lá, numa empresa média, pequena, e você vai ter ali seu emprego ali 30, 40 anos até você aposentar. Era mais ou menos uma visão nesse sentido. Então, hoje, não existe isso mais. Haja visto que, se a gente for pensar em termos de tempos atuais, a própria legislação trabalhista já mudou muito.
tivemos reformas e reformas. Não é mais aquela visão antiga. O mundo moderno, né, as questões aí que nós estamos vivenciando todas. Então, eu queria que você começasse a pensar, então, o que você, na realidade, faz parte do processo empreendedor, né? Então, a sua carreira também faz parte. Então, esse é o primeiro item, né, dessa consideração que eu estou colocando. Ô, Darlison, lê para mim o segundo, por favor. Estou explorando você aí. Você está com um microfone bacana aí, mas valendo para a turma toda, né? Claro. O segundo item, por favor. Os profissionais que conseguem ter iniciativa própria são aqueles que identificam suas oportunidades, possuem visão de futuro e tiram projetos do papel, reunindo assim algumas das características do que é ser um empreendedor. Então, veja bem, olha que interessante. A palavra mágica aí nesse texto aí, nesse segundo tópico, no meu entender, é a palavra oportunidade. Muitas vezes elas passam, elas existem, e elas estão, às vezes, assim, perto de nós, ou, às vezes, né, numa condição, assim, muito visível, e a gente não percebe. Então, quando a gente começa a ler, né, a respeito do empreendedorismo, a gente vai perceber o seguinte, que essas pessoas que deram muito certo, né, que estão aí muito bem colocadas, são as pessoas que têm essa capacidade de enxergar essas oportunidades. E mais do que enxergar, pegar essas oportunidades ali e transformar isso em realidade, né? Quando fala, por exemplo, de tirar do papel, né, é exatamente isso. E muitas vezes, gente, essas oportunidades, elas estão associadas também a uma condição pessoal, né? Às vezes está muito ligada ao local que você vive, ao meio, né? Por exemplo, ali, né, o seu dia a dia. Então, essa percepção, né, essa sensibilidade para você perceber, né, essas oportunidades é muito importante. E você pode levar também isso para a sua carreira profissional também, né? Não é aquela coisa assim, falar assim, será que alguém vai me querer? Não, não é bem isso. Será que alguém vai me querer profissionalmente? Bom, na realidade é o seguinte, é o contrário. O que que eu posso oferecer e quais as condições que eu tenho, quais são as minhas características, né? Eu estou falando em todo sentido, não só trabalhando, né, dentro de uma empresa ou uma instituição, ou também focado no desenvolvimento de um negócio, né? Ou as duas coisas também, né? Por que não? Né? E o terceiro item, por favor, Thaleson. Darlison, né? Lê para mim, por favor. Terceiro, para a gente fazer um comentário. Tá bom. Se você não tem inclinação natural para empreender, fique tranquilo, pois é possível desenvolver essas habilidades, seja para criar e desenvolver um negócio ou para se destacar na carreira. Eu queria comentar com vocês esse terceiro tópico, dizendo o seguinte: muitas vezes, né, a gente pensa assim que ser, né, empreendedor é algo nato, porque a gente às vezes pergunta para a pessoa e fala assim, o que você pensa a respeito? Muita gente fala assim, mas eu não levo jeito para isso. Na minha família não tem ninguém que é empresário, não tem ninguém que é dono de negócio. Então eu não tenho muita aptidão para empreender. Isso não faz parte da minha natureza. Então você fica trabalhando mais no sentido, né, no sentido pessoal, focado naquelas aptidões que você acha que tem. E na realidade a gente sabe que muitas vezes existem situações no nosso dia a dia, né, e na própria vida nossa, que pode ser como se fosse um processo detonador, né? Imagina você, por exemplo, ter, por exemplo, uma situação que, devido àquele momento que você está vivendo ali, vai te levar a empreender. Exemplo, uma pessoa que perde um emprego formal, por exemplo. Agora, por exemplo, na crise, né? Muitas pessoas, eu estava lendo sobre isso, muitas pessoas, elas praticamente, elas tiveram, né, que buscar uma nova alternativa de trabalho. Então, como elas não estavam conseguindo emprego formal, e elas vieram, né,
dessa questão do emprego formal, já estavam trabalhando há anos, elas tiveram, de certa forma, de partir para um negócio próprio. Então, muitas vezes, né, ou a gente vai empreender por uma oportunidade que a gente está enxergando, ou então a gente vai empreender por uma necessidade que aparece na nossa vida. E aí, muitas vezes, essa inclinação natural aí, que a gente acha que não tem, ela precisa ser despertada de alguma forma. E é interessante dizer aí também que, hoje em dia, mesmo que você aparentemente ache que não tem condição e que não está preparado, né, para poder entrar nesse mundo aí dos negócios, você tem como se preparar para isso, né? Existem, né, condições, né, inclusive cursos, né? Existem, por exemplo, treinamentos, né? E existe muita literatura a respeito que vai dar aí, né, condição da gente formar, né, essas habilidades e essas competências, para que de repente a gente possa estar utilizando isso dentro do nosso dia a dia, né, a nosso favor, né? Então, na realidade é o seguinte, a inclinação natural, se ela existir, bacana, parabéns. Mas se ela não existir, ela pode ser despertada. E se ela existir de uma forma mais simples, ou dentro de uma visão mais limitada, ela pode ser desenvolvida, né? Então, a gente vai entrar no negócio e a gente pode desenvolver e avançar, e quem sabe se tornar um grande empreendedor, um empresário de sucesso, e a gente já viu isso acontecendo por aí, né? Basta ler aí, né, e procurar as informações que a gente vai ver muitas pessoas que vieram praticamente do nada e hoje são assim, bastante reconhecidos aí dentro dessa área, tá certo? Então, esses 3 itens, eles são muito importantes, a gente precisa ter ele como norte. E aí, gente, a gente chega num outro aspecto também importante, que eu queria comentar com vocês, é o seguinte, no caso do Brasil, por exemplo, eu lembro, né, que na minha época, né, até fazendo um retorno aí no tempo, quando eu estava fazendo o curso técnico, no meu curso técnico não tinha disciplina em empreendedorismo. Eu lembro que as escolas não trabalhavam esse tema, era um assunto, de certa forma, relegado em segundo plano. Essa palavra empreendedorismo, ela nem aparecia, para vocês terem uma ideia. E isso mudou. Quer dizer, hoje a gente percebe que é uma área, assim, bastante pertinente, e a disciplina de empreendedorismo, ela vai fazendo parte, né, também das outras áreas. Ela é como se fosse, ela vai criando lá como se fossem as interfaces com as outras áreas, e você pode empreender, seja em qual área for, né? Então, a missão da escola hoje, né, quando a gente vê a disciplina de empreendedorismo dentro do plano de ensino e focada dentro dos cursos, principalmente nos cursos técnicos, a gente percebe esse apelo aí de estar proporcionando, né, aos jovens, né, aos alunos aí, essa visão assim mais direcionada para a carreira mesmo, né? Então, essa questão do talento natural deixa de ser meramente uma crença e entra num outro estágio, né? Um outro estágio, né? Então, o que acontece na realidade? Que o empreendedorismo ele permite, né, preparar pessoas para um novo mundo. E num cenário aí que a gente percebe cada vez mais complicado, né, e desafiador, e aí essas aptidões, essas competências, essas habilidades que são requeridas, né, que devem fazer parte, né, dessa pessoa, cada vez mais precisa ser desenvolvida. E a escola presta isso, tentando ficar de tal forma que valorizando, né, a disciplina de empreendedorismo e colocando ela como uma disciplina, vou dizer, chave também, dentro, junto com as outras, né? E você começar a pensar nesse sentido também. Então, a gente começa a pensar também que um dos principais objetivos da educação empreendedora é fazer com que a gente consiga enxergar essas oportunidades que eu estava falando para vocês, né? Às vezes uma oportunidade óbvia, né? Como eu disse, que está perto de nós e a gente não está vendo. Então, existem elementos para isso, ferramentas, trabalhar esse lado mais da percepção mesmo. Esse perfil proativo, por exemplo, ele é um perfil requerido praticamente por todas as empresas.
Então, a proatividade não é algo exclusivo se você vai ou não abrir um negócio ou uma empresa. Mas a proatividade é uma coisa inerente à própria pessoa, né? E a gente sabe muito bem que essas qualidades, elas fazem parte nos dias de hoje. Mesmo que você for trabalhar, né, dentro de uma empresa, eles vão requerer isso de você. Como é que é o seu comportamento? Como é que é seu perfil? Isso precisa ser desenvolvido. E com relação ao risco, quando a gente fala, por exemplo, em gerenciamento de risco, que é um dos objetivos também da educação empreendedora, é no sentido de você administrar, tá certo? Porque haja visto que quando a gente fala em empreender, a palavra empreender necessariamente ela leva o quê? A gente pensar de que todo tipo de empreendimento ele tem um certo grau de risco, mas é um risco calculado, é um risco previsível. E aí a gente precisa, né, quando a gente fala de gerenciamento de risco, é ter, né, em mãos, né, a competência para usar as ferramentas de gestão, que são essas ferramentas necessárias aí, que já existem, né, para a gente poder conduzir os negócios, né? Estou falando aí mais no sentido gerencial mesmo, né, da gestão de empresas, né? E também poderia levar para o lado da carreira, né, da gestão da carreira nossa. Lembrando, né, também, fazendo menção na questão do conceito, né, de empreender, então estou colocando para vocês que quando você pensa em empreender, na realidade é como se você estivesse mudando o seu estilo de vida, né, de você trabalhar, por exemplo, dentro de uma outra ótica, né, isso mexe, né, com a nossa pessoa, né, obviamente a gente muda o nosso comportamento, a nossa forma de ver as coisas, e as habilidades, que muitas vezes, algumas delas são naturais, outras habilidades que vão sendo formadas a partir dos treinamentos, das capacitações, das leituras, né, do aumento do grau de interesse por determinada área de estudo, isso aí vai somando tudo e vai fazendo com que a gente cresça, né, em termos de conhecimento e de capacidade também, né? Porque, na realidade, ninguém nasce sabendo, né? E muitas habilidades e competências, elas são desenvolvidas e aprendidas no dia a dia, seja através dos estudos e também pela prática cotidiana, tá? Para concluir, então, o raciocínio, tudo isso que eu estou falando para vocês, né, com relação a essas competências e habilidades, elas podem ser colocadas em prática dentro, né, da sua profissão e também do negócio. Por que não? E isso não depende da natureza do negócio. E não depende também da atividade que você vai exercer, seja como empregado formal ou mesmo sendo como colaborador de alguma empresa ou dentro do seu próprio negócio, tanto faz, né? Tanto faz. Então, pessoal, a gente está chegando ao final aqui da nossa primeira aula remota, né? E eu queria criar aqui uma reflexão, um momento, né, para a gente refletir. Haja visto que nós estamos vivendo aí um tempo de pandemia, né? E eu não poderia deixar passar batido para perguntar para vocês, né? Eu queria fazer essa pergunta para tudo, né? Para você, né, empreender em tempos de crise pode ser um bom negócio? Eu estou julgando essa pergunta para a turma e eu gostaria que pelo menos um aluno fizesse um comentário, né, desse aí uma opinião, né, sobre isso. O que é que vocês acham? Empreender em tempos de crise pode ser um bom negócio? Hein, gente? Estou esperando. Deixa eu melhorar para vocês aqui. A palavra crise normalmente suscita uma visão negativa do contexto, né? Quando você pensa em crise, fala assim, não, vou parar, não vou recolher. Se eu tenho um capital aqui, eu não vou investir, não. Eu vou aplicar esse capital em outra coisa. Vou esperar a crise passar. Normalmente é assim que funciona.
Essa é uma visão simplista, né? Mas e se de repente a crise estiver trazendo também grandes oportunidades de negócio? Ou oportunidades, por exemplo, que você não esteja enxergando e que muitas vezes elas estão aí do nosso lado. Então, por isso que eu estou fazendo a pergunta: empreender em tempos de crise pode ser um bom negócio, sim ou não? Ana, Emily, Ô, prof, Dácio. eu acho que, tipo assim, a gente não precisa nem pensar nisso, a gente vê que mesmo com crise, tendo ou não tendo crise, as bolsas estão movimentando. Então, assim, qualquer momento o empresário vai aproveitar para fazer alguma coisa. Então, tipo assim, não acho que é exclusividade da crise, eu acho que é qualquer momento. Qualquer momento Verdade. tem algum. Enfim, não sei. Você foi na linha de raciocínio certa. Eu não sei se vocês estão acompanhando, né, pelo menos assim, algumas notícias relacionadas à economia, que é muito bom vocês se interessarem por isso, né? Fazer leituras, né, de portal aí que traz noticiário econômico, para se inteirar do momento que a gente está vivendo. Na realidade, gente, você vai perceber que, como eu falei, por exemplo, lá das características do empreendedor, muitos empreendedores, eles aproveitam justamente esses momentos assim, que aparentemente percebe-se que existe um certo grau de dificuldade, né? É o que a gente está passando, né? Empresas fechando, empresas demitindo. Vocês viram a notícia da Ford, né? Quem viu aí? A Ford tirando, né, assim, parece que vai fechar as 3 fábricas aqui no Brasil. Essa notícia foi de ontem, né? Então, é um princípio de imaginar assim, olha, mas a Ford está indo embora, que as coisas estão ruins, está piorando. Mas você pode ter certeza que quando aparentemente está piorando por um lado, mas outros espaços estão sendo abertos e outras oportunidades estão surgindo. Então, é aquilo que a colega falou aí. Quer dizer, isso independe da crise. Isso está mais relacionado com a visão de cada um e o momento daquilo que está acontecendo. Então, é por isso que eu vejo dessa forma, né? A palavra crise, ela não é necessariamente um limitador e nem é uma barreira para nada que se decida fazer. Eu acho que está mais relacionado àquilo que a gente tem condição de fazer e a gente pode fazer, né? Como a gente vai depois passar para vocês o roteiro, né, que eu falei a respeito do plano de negócios, eu já estou, né, de antemão, instigando vocês a começar a pensar nisso aí, né? Que tipo de empresa pode ser criada, que tipo de negócio pode ser desenvolvido. É claro que na hora que eu entregar o roteiro para vocês, vai ficar mais fácil de vocês pensarem a respeito. Mas mesmo assim, eu gostaria já que vocês já começassem a pensar, né? E eu estou até colocando aí, né? Enxergar a crise como um momento favorável. Por que não pensar sobre isso? É isso que eu estou colocando, né? Esquecer a pandemia, né? Porque isso aí é uma crise sanitária, e continuar pensando aí na questão dos negócios, nas possibilidades, que é isso que importa, tá certo, gente? Da minha parte, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Estou aberto aqui agora para dúvidas. Se vocês tiverem algum questionamento, se ficou alguma coisa para trás sem falar, que vocês querem saber, eu estou às ordens. Mais 2, 3 minutinhos aí, para a gente poder, então, fazer o encerramento. Emily, Vivian, Ana, Darlison, tá tudo certinho? Vocês entenderam? Tudo certinho, prof. Tá. Então, Tudo gente, certo por aqui também. acessa lá então o blog, vê lá as atividades lá, faz uma revisão direitinho, usa o horário assíncrono de vocês durante a semana, e aí no próximo encontro nosso, a gente vai dar prosseguimento aos tópicos aí que estão planejados para a nossa disciplina, tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês e boa tarde, então. Fica com Deus aí. Com Deus, prof. Boa tarde. Beijo. Obrigada. Tchau.